Ora, coisas diretas. Live. Acho que já temos aqui connosco a malta de volta. E vamos voltar a chamar aqui a nossa Rita para termos aqui de volta a nossa live. Ok, vamos lá. A ver se conseguimos trazer então a Rita de volta. Ora. Pronto, sabes, nós temos de ser live, faz parte. Agora sim, sabes o que é que aconteceu há bocado? Eu não quis dizer nada para não estar a interromper, mas já que está interrompido, Sim, já está. eu não te cheguei a ver. Estavas com uma Sério? bolinha a andar à volta. Ok. Aqui dizia-me ligação fraca, realmente, mas depois eu, como estava a ouvir normal, ia ver-te, mas agora acho que já está bom, já me vês bem. Não, agora já te vejo. Eu ouvia-te bem, ouvia-te super bem, mas não te via. Estavas um quadrado preto com uma bolinha branca a andar à volta. E eu, agora está diga melhor. alguma coisa, não digo. Manda mensagem pelo WhatsApp aqui ao lado. Não, estamos de volta. Então, estavas aqui a contar esse. Então, estava a dizer que infelizmente esta decisão de dar uma volta à minha vida aconteceu por razões menos positivas. Foi com o falecimento do meu pai em 2006, vítima de um ataque cardíaco, numa sexta-feira 13. Eu não sou supersticiosa, mas não gosto de sextas-feiras 13. E o facto de ver alguém que eu gostava muito, claro, alguém tão próximo de nós falecer tão cedo, tu percebes que às vezes a vida, embora a esperança média de vida sejam 82 anos, que às vezes a vida não é tão longa como o que nós esperamos e como aquilo que nós queremos querer. E eu decidi que esperar até aos 66 anos para me reformar, que não ia ser uma opção para mim, porque se acontecesse o mesmo que aconteceu ao meu pai e posteriormente depois aconteceu à minha mãe com 59, falecer tão cedo, quando é que eu ia ter tempo para usufruir da vida, não é? Nós passamos tantos anos a trabalhar para depois fazermos as coisas que queremos na idade da reforma, para depois termos tempo para a família, para depois termos tempo para viajar. Mas e se esse tempo depois não vier, não é? E se isto tudo acabar mais rápido que aquilo que esperamos? E nesse momento, ver o meu pai falecer fez-me tomar a decisão de que eu queria me reformar aos 50, porque se acontecesse o mesmo que aconteceu ao meu pai, ia ter 4 anos ainda para curtir a vida, vá, digamos assim. É lógico que é fácil dizer que nos queremos reformar aos 50, mas é preciso ter dinheiro. E então envolveu um plano financeiro muito apertado, com muitas escolhas e com muita literacia, para conseguir ter esta liberdade financeira para tomar a grande decisão. E depois coragem para tomar a decisão, que também é preciso muita, muita coragem. É verdade. Era mesmo aí que eu ia pegar. Foi uma decisão, sentiste que foi uma decisão direta ou é daquelas decisões que, opá, eu até quero isto, mas a partir do momento em que eu decidir eu vou ter que fazer acontecer e isso dá-me medo. Como é que foi? Claro que dá medo. Dá medo porque, imagina, eu trabalhei desde o ano em que eu entrei para a Microsoft em 2005 até 2018, portanto estamos a falar de 13 anos, não chegou a 13 anos porque queria fazer em agosto e eu fui nomeada em janeiro, mas quase 13 anos eu construí a minha carreira na Microsoft, eu desenvolvi as competências, eu trabalhei arduamente para conquistar aquele meu trabalho de sonho. E depois, passado 5 anos de estar a fazer a minha função de sonho, eu percebo que tenho a liberdade financeira para não ter que a fazer mais. Então, vais abdicar de tudo aquilo que tu construíste profissionalmente, não é? Numa carreira corporativa, em troco de um outro sonho que estavas a construir paralelo. Podes dar por concluído este sonho do mundo corporativo, deste status, desta carreira, não é, de tudo o que advém dali para ter mais liberdade? E se as contas estão mal feitas? E se me falta dinheiro? E se eu me aborreço? E se eu entro em depressão? Foi uma coisa que eu percebi que aconteceu a várias pessoas que se decidiram reformar de forma antecipada, ou mesmo pessoas que se reformam na idade da reforma, aos 66 anos e 9 meses agora, que as pessoas normalmente entram em depressão porque sentem uma falta de propósito, sentem uma falta sentem falta de sentir úteis para a sociedade, não é? Como é que vão contribuir, não é? De repente estás no mundo corporativo, recebes e-mails, reuniões, as pessoas precisam de acusações, estão sempre a pedir a tua ajuda de alguma maneira, estás ali naquele turbilhão, não é? Fazes parte de uma tripulação de um navio gigante
E de verdade. repente tu dizes, olha, eu vou sair aqui neste porto, o navio segue sem ti, claro, que são as grandes multinacionais, seguem sem ti, nas multinacionais são assim, tu és completamente substituível ao fim de um par de dias, talvez. Aliás, tens de deixar já alguém lá no teu lugar para seguir o Idealmente. barco. E, e portanto ficas no Porto e então, agora vais fazer o quê? Agora não estás mais no navio, qual é a tua nova função? Como é que vais continuar a sentir útil? E isso dá muito receio, dá muito medo, e portanto é preciso também ter um plano para esta pós-reforma. Eu chamo-lhe a minha segunda vida. E há uma frase que eu Estou bem. pus no livro que se chama. A frase diz, em inglês, mas traduzido para português: nós todos temos duas vidas. A segunda começa quando nos apercebemos que temos só uma. E é isso que eu sinto, não é? E todos os folders no meu Outlook e no Windows Explorer, tudo, chama-se tudo a minha segunda vida, My Second Uau, Life. E que porque é giro. importante nos sentirmos úteis e continuarmos a contribuir. Ok, excelente. E tu fizeste uma preparação para essa segunda vida, certo? Muito talvez ligado aqui a. Nós temos o nosso trabalho quase como a nossa identidade, muitas vezes, não é? E mesmo quando ele acaba, nós se calhar vamos buscá-lo lá atrás. Eu sinto isso hoje também, cada vez que vou falar sobre a minha função ou cada vez que se fala em funções de tecnologia e nem a minha mãe sabe o que é que significa, como é que eu te explico isto. Como é que foi essa tua preparação? O que é que fizeste? Que desconstrução é que teve que acontecer aí para a Rita agora ser a Rita? Sim. Eu tive de trabalhar com uma psiquiatra, já disse várias vezes, não tenho problemas nenhum a esconder. Eu sei que tudo o que é psiquiatras ou psicólogos, as pessoas todas, é maluquinha, coitadinha. Não, eu acho que eu sou muito apologista de quando não sabemos como resolver um problema, temos que encontrar alguém que tem a solução e que nos pode ajudar a encontrar a solução para o problema. E neste caso passou muito por perceber que vou parecer um jogador de futebol a falar, mas perceber que a Rita Pissarra, lá na terceira pessoa, perceber que a Rita Pissarra é muito mais do que Rita Pissarra, CFO da Microsoft Portugal. A Rita Pissarra também é mãe, também é esposa, também gosta de andar de skate e fazer surf, que também aprende a jogar paddle, que gosta de fazer voluntariado, que é uma pessoa extrovertida, normalmente com muita energia positiva. E eu fiz um post hoje no LinkedIn sobre isso e houve uma rapariga que disse a nossa função é quase o nosso sobrenome. E ela disse, já não lembro o nome bem dela, mas era, imagina, já não lembro qual era o nome, mas tipo, eu sou a Sofia da Adidas, e ela disse, eu também já fui a Sofia do Spotify, eu já fui, né? E eu era a Rita Pissarra, CFO da Microsoft Portugal, era tipo a extensão do meu nome. E é importante nós fazermos este exercício de percebermos que somos muito mais, percebermos o que é que ainda põe um sorriso na nossa cara, o que é que ainda nos dá alegria para continuarmos a fazer. E também, eu acho que pus isto no livro também. Eu fui passar uns dias ao Canadá, à casa de um amigo nosso, do meu e do meu marido, e ele tinha lá um livrinho com aquelas perguntas, são só perguntas, o livro são só perguntas, Sei qual é, sabes, não é? perfeitamente. Tenho um em casa, é super giro explorar aquilo. E uma das perguntas é que depois abres o livro numa pergunta qualquer e depois à volta da mesa as pessoas respondem. E a pergunta era: se dinheiro não fosse a thing, ou seja, Tema. se não houvesse dinheiro no mundo em que tu pudesses fazer as coisas todas sem dinheiro, qual era a primeira ação que tu tomarias na tua vida? E à volta da mesa, a maior parte das pessoas disse: pá, eu deixava de trabalhar. Yeah. Mas a questão é, deixas de trabalhar, então, mas e depois vamos fazer o quê com a nossa vida? Quais são as coisas que nós fazemos que nos põem um sorriso na cara? Seja ela praticar desporto, seja ela estar com a família, seja viajar, mas que mais coisas fazemos? Porque de repente temos 24 horas do dia disponíveis para fazermos tudo aquilo que Nos aspirarmos e é apetece. importante. Yeah. E, Que nem sabemos bem o que é, não é? e, O ficar que é que me apetece agora? e ficar no sofá a ver Netflix, HBO ou o que é que seja, quer dizer, é capaz de ser muito engraçado 2, 3 dias, mas a partir de um certo momento temos que fazer algo diferente. Ir para o Jardim Constantino, ver, ver as pessoas passar, também Não não está funciona. também no meu plano de ação. Portanto, tinha que ser alguma coisa diferente, tinha que ser alguma coisa que me motivasse e que me continuasse a estimular. Ok, excelente. Eu vou fazer agora reverse engineering da Rita de hoje e vou pegar na Rita acabadinha de sair do ISCAL, acabadinha de sair da auditoria, e vou perguntar a essa Rita.
Se ela alguma vez tinha imaginado isto. Tu, nessa altura, algum dia te passaria pela cabeça que ias estar aqui a falar sobre a tua reforma aos 44? Nem pensar. Se tu falasses comigo na altura, eu ia dizer que era partner na Deloitte. Se tu me disseste, faças tipo plano para daqui a 20 e tal anos. Eu ia dizer, pá, se calhar sou partner na Deloitte, estou casada, tenho 2 filhos, que eu queria ter 2 filhos até que descobri que o trabalho que dá uma só. Verdade, verdade. Ok, E com ok. caro, é. Mas é uma coisa É fantástica. bom, é bom. É fantástico. Mas eu diria isso, eu diria que era partner na Deloitte, e que estava casada e que tinha 2 filhos e, e que esperava continuar a ser feliz. Eu acho que era isso. Jamais ia imaginar que os meus pais iam falecer cedo, jamais ia imaginar que ia viver tantos anos no estrangeiro. Tanta Longe, é coisa, não é? longe, 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 longe. O meu grande plano era ser partner na Deloitte. Na Ok, Deloitte, pronto, numa grande multinacional. Se fosse a saída do ISCAL, eu até te diria que eu queria ser partner na Price, na ok. PricewaterhouseCoopers. Na PwC, Não na sim, Deloitte, sim. não na Deloitte. Eu Se diria calhar que era o que talvez na estava. Price. Se calhar era o que estava também na moda na altura, porque eu acho que isto também acontecia, não é? Dependendo da altura em que tu sais, está uma certa coisa na moda. Na minha altura também estavam as Big Four, mas depois passaram a estar as tech startups. Então Ok, isto também vai variando, não é? ok. E Ok. para mim foi o meu professor no secundário que me disse, Rita, tens que ir para a auditoria porque nem a Pois. auditoria vais trabalhar muito e vais ganhar muito dinheiro e portanto Tá era a definido. auditoria, era ali. E eu queria a Price porque tive um professor na faculdade que era partner na Price. Influência, Dizia não é? maravilhas, não é? E eu, ai, a PricewaterhouseCoopers e tal. E candidatei-me, claro que me candidatei à PricewaterhouseCoopers, acabei por ter os melhores resultados dos psicotécnicos do meu ano, Boa. o que foi muito bom. Mas depois acabei por aceitar a oferta da Deloitte. Eu acho que me identifiquei mais com a cultura da Deloitte. Eu lembro-me de contar essa história também, já ao vivo. Ao vivo. E estão Ok, curiosos, têm que ler o livro. sim, olha, está aqui. Ai, Tadã! pois tenho, pois tenho. Qual é a Portanto, tua edição? Sabes qual é a tua edição? Não. não sei qual é, Ah, mas eu sei que opá, eu recebia no Summit, no Health Summit da Mulher, dado por ti, porque eu fiz uma pergunta, mas não sei. Não sei, eu lembro-me de tu dizes isso e eu, olha, vou já fazer. Primeira edição, março de 2024. uhul! Muito bem. Estou nos E agora até tenho um escaldadinhos. NTF. Olha, no É outro lá. dia deram-me um NTF do meu livro. Não vos posso mostrar os códigos de acesso, mas deram-me um NTF do Pois eu livro. lembro-me de partilhares, eu vi. Ah, pá, Bom. muito Isto giro. é uma evolução muito Isto, rápida. a Caetano Auto foi espetacular com este presente. Foi, eu acho, o presente mais giro que me deram nos últimos tempos. Fizeram um NTF do meu livro, da Uau, capa. uau, há que subir a parada, muito bom. Ok, então temos aqui a Rita a sair da faculdade, a auditoria, com estas empresas na mente, e tu tinhas algum plano, não é? Tinhas pelo menos algum plano pensado. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, tanto em entrevistas de trabalho como neste tipo de entrevistas, é: o que é que tu achavas que ia ser esse percurso, mas que foi pior do que aquilo que tu tinhas imaginado? Ou seja, nós criamos uma expectativa, não é, na nossa cabeça sobre a nossa carreira, a nossa jornada profissional, mas há coisas que na verdade nós fantasiamos e que achamos que vão ser muito boas, mas afinal não são assim tão boas. O que é que foi esse downside, digamos assim, que tu estavas à espera que fosse ótimo, mas que afinal não foi assim tão bom? Bem, eu sabia que ao ir para uma grande multinacional de auditoria e consultoria eu ia trabalhar muito. Ok. Ok, eu estava avisada, o professor tinha-me dito, toda a gente me tinha dito, portanto eu já ia mentalizada de que ia trabalhar muito. Só que o muito foi mesmo, mesmo muito. Foi bastante mais do que aquilo que eu antecipei. Não que eu tenha ido ao engano, porque toda a gente disse, toda a gente me Foram avisou que eu ia sinceros. trabalhar muito. Só que eu percebi-me ao fim de 4 anos de que o preço que eu ia ter que pagar no equilíbrio, ou na falta de equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal, em relação ao benefício de poder chegar a partner e poder atingir esse meu sonho, era um preço que eu não estava disposta a pagar. E é nesse momento que nós temos que fazer uma análise ao nosso plano
e percebermos. Eu gosto muito, não sei se usas esse método, mas eu gosto muito do método GROW, não é? Que é Goals, Reality Check, Way Forward. Muito bom. E nesse momento é aquele momento em que tu percebes que chegaste a um obstáculo, percebes que o Way Forward existe, mas tu não estás disposto a fazê-lo. E portanto tens que voltar para a definição dos objetivos, dos goals, não é? Porque, ok, eu quero muito ir para ali, está aqui um obstáculo, eu estou disposta a passar por cima dele, vou buscar uma escada, está disposta a fazer what it takes para o superar? Não. Então vais definir outro objetivo, porque já percebeste que este não é o teu. Ou seja, custo-benefício, a balança tem que pesar para um lado, não é? E tu aí decidiste que. E eu aí decidi que não era por aí, que estava na altura de mudar. Isto, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem, quando nós estamos a construir um plano de carreira, o plano de carreira não está escrito na pedra, não é? Nós É só um podemos mudá-lo. plano, é só É um um plano. plano. E não há vergonha nenhuma de nós chegarmos a estes obstáculos e, por várias razões que possam ter acontecido na nossa vida, mudarmos os parâmetros com os quais os tínhamos estipulado. E, portanto, decidimos seguir outro caminho. Decidimos voltar para trás no nosso plano. Decidimos alterar o caminho do nosso plano. E não há vergonha nenhuma nisto. A vergonha é se nós percebermos que o caminho está mal e tentarmos continuar e bater. Isso não é resiliência. É diferente. Será estupidez? Não sei, vou ter um ceguinho, não é? Mas não é resiliência. Mas para tudo isto acontecer, é importante que as pessoas tenham um plano. O que eu noto mais hoje em dia é que as pessoas trabalham, não é? 40 ou mais horas por semana, todos os dias vão, mas andam de tal forma na rotina que não param para pensar nestas questões de o que é que eu quero ser quando for grande, o que é que eu quero alcançar, como é que eu vou lá chegar, que passo é que eu tenho que dar para conseguir alcançar este objetivo. As pessoas estão em piloto automático, na rotina do dia a dia, que muitas vezes é uma rotina muito, muito, muito. Em geral, não há tempo para pensar. E não paramos para pensar. E também, muitas vezes, se põe a culpa ou põe-se a responsabilidade do lado da entidade patronal, dizer, não, eles é que têm que dizer o que é que eu vou fazer ou para onde é que eu devo ir ou qual é a minha próxima função dentro da organização. O que está errado. Eu, num outro podcast, disse, mas nós não delegamos a ninguém as escolhas do nosso namorado, como é que vamos delegar a escolha da nossa carreira? É verdade, é verdade. Pronto, pode Sim. ter sido um exemplo mais brilhante. Não, mas faz todo sentido, não é? É que ainda por cima, nós se calhar passamos mais tempo na nossa carreira do que com o nosso namorado, não é? Portanto, se calhar ainda é mais arriscado. Exato. Cuidado, cuidado. Mas tal qual, na escolha do namorado, nós é que sabemos o que é que gostamos. Gostamos de uma pessoa divertida, gostamos de uma pessoa introvertida, gostamos de uma pessoa extrovertida, gostamos de uma pessoa. Não é? Nós é que sabemos aquilo que idealizamos para o nosso namorado, então não podemos delegar a outra pessoa, a não ser que se lhe comunique o que é que a gente quer e a pessoa aí pode nos ajudar a procurar. A mesma coisa funciona com a carreira. Nós idealizamos a nossa carreira, podemos partilhar com os recursos humanos esta nossa ideia do que é uma carreira de sucesso e os recursos humanos da empresa, ou o nosso manager, o nosso gestor, o nosso chefe, pode nos ajudar de alguma maneira a chegar lá, mas nunca é responsabilidade de outra pessoa este desenho do que deve ser a nossa carreira e daquilo que nós aspiramos a concretizar. Sabes que é curioso, porque quando eu comecei a Téquia, eu achava que, em geral, toda a gente já tinha essa noção. Ou seja, já toda a gente estava a fazer o que podia e as empresas é que não reagiam. E agora, inocente, Mariana inocente, há 3 anos atrás. E entretanto fui crescendo, não é? Também fui gerindo equipas e acho que quando geres equipas isso é muito óbvio, torna-se mais óbvio, não é? Muito óbvio. E agora, a desconstrução que de repente eu me apercebi que é tão importante fazer na cabeça das pessoas, essa responsabilização, não é? Que, eles estão lá para te abrir alguns caminhos, mas tens que ser tu a traçar e tens que ser tu a ir atrás. Portanto, culpar constantemente a empresa, o chefe ou as circunstâncias, se calhar não é a melhor opção. Mas é um romper de paradigma aí, porque é tão mais fácil, não é? E acho que acaba por ser também o nosso ensino é muito nessa onda de passivo, não é? Ou seja, o professor é que ensina, o professor diz o dia do exame, o professor diz o que é que vai sair no exame, o professor corrige, o professor avalia e tu estás só à espera. Quando passa para o teu lado, que ninguém te ensina também, não é? Estás no mercado de trabalho agora, orienta-te.
ou tu ganhas esse traquejo e falas, e tu também mencionas a parte dos mentores no livro, e tens essas pessoas para te ajudar, ou então vai ser difícil, É difícil. não é? É difícil. E é quando tu te tornas uma people manager, não é? Quando tu começas a fazer gestão de pessoas e tu começas a fazer a pergunta às pessoas, tu vês perfeitamente quão aberta a pessoa está a ponderar e a pensar sobre a sua carreira, e depois há pessoas que simplesmente eu quero fazer isto o resto da vida e não me chateiem, não me façam perguntas e não me incomodem. Não é? E tu percebes aí. E depois há empresas para tudo, não é? Há empresas que valorizam colaboradores que querem fazer aquela função o resto da vida e que estão bem ali, não é? Há empresas que valorizam muito esse tipo de profissionais, mas depois há empresas também, as tecnológicas normalmente têm mais esse perfil, querem pessoas que querem continuar a ganhar competências, querem-se continuar a superar todos os dias, têm este growth mindset, não é? esta capacidade de aprender e evoluir, e querem estar em constante evolução, porque é isso que é a tecnologia, não é? A tecnologia não está parada, a tecnologia está em constante evolução e, portanto, os colaboradores dessas multinacionais, dessas empresas, têm que também estar eles em constante evolução para não se tornarem obsoletos. É verdade, é verdade. Tecnologia aí a puxar sem dúvida a novidade e a disrupção do que é tratar bem os colaboradores, mas pá, isto é um win-win, não é? Nós damos, tu dás-nos, portanto vamos crescer juntos aí, de mão dada e bora Exatamente. lá, sim, sem E eu acho que dúvida. isso é muito importante as pessoas perceberem que quando entram para uma empresa há sempre um deve e um haver. Quando eu entrei para a Deloitte, eu sabia exatamente o que ia. Quando tu entras para a Deloitte, tu sabes que vais trabalhar muitas horas, vais estar em muitos clientes diferentes, mas vais ganhar uma capacidade de trabalho fenomenal, resiliência, vais ganhar adaptabilidade, vais conhecer imensos negócios, vais ganhar a chamada estaleca Ah, que não ganhas em muitos outros primeiros empregos aí no mercado. E, portanto, o que é que a Deloitte dá? Dá-te todo este currículo, esta experiência fenomenal e o nome Deloitte, ou PricewaterhouseCoopers, ou KPMG, ou Ernst Young, sem estar a fazer publicidade nenhuma, que ninguém me paga para fazer publicidade, mas qualquer uma delas, e peço desculpa de não saber as outras todas que estão no mercado em Portugal, e tens esse nome no currículo e em troca eles têm sangue fresco, com vontade de aprender, pessoas com energia que estão lá com garra para alcançar cada vez mais. E portanto, tu sabes exato. o que faz quando entras para uma Deloitte. A mesma coisa, ou para uma empresa de consultoria e auditoria, a mesma coisa quando tu entras para uma empresa de tecnologia. Os salários são melhores, lógico, são empresas que investem muito na formação e nas aspirações dos colaboradores, mas em troca eles também pedem que as pessoas se reinventem e estejam em constante aprendizado. Eu lembro perfeitamente a forma, as funções que eu fazia enquanto controller quando eu entrei em 2015 eram profundamente diferentes dos controllers que estavam na equipa de finanças em Portugal há 2 anos, não fez, há 1 ano e meio quando eu saí da Microsoft. Quer dizer, antigamente tu eras o supra-sumo da batata se conseguisses fazer um Excel com um bocadinho de visual básico, com umas macros, e já eras o pá, és um espetáculo. Agora, hoje em dia, quer dizer, não precisas de Claro, nada disso. Metade dos algoritmos, o ChatGPT ou o o que Copilot seja, ou quem seja, consegue-te fazer o Excel em menos de 3 minutos. A questão é é como é verdade. que consegues interpretar os dados que estão naquele Excel e extrair informação válida para gerar insights que são acionáveis no lado do negócio, portanto, tomar decisões que sejam críticas para o negócio, e é assim que se aporta valor e se gera impacto, e já não é construir um Excel. Exatamente. Exatamente. É proporcional ao tamanho dos problemas que resolves, não é? Como se Uhum. costuma dizer. Portanto, quanto mais complexos, quanto mais difíceis, mais vai ser o retorno do outro lado também. E tu Uhum. tocas num ponto muito interessante, que é quando tu foste para lá, tu já sabias, ou seja, sabias o que é que tu ias buscar e sabias o que é que eles iam buscar de ti. E este é um dos pontos que possivelmente também falha muito, que é nós próprios entrevistarmos a empresa do outro lado, não é? Perceber se eles têm o que nós queremos. Há aqui uma condicionante de que a empresa tem sempre a faca e o queijo na mão. E então, e nós, não é? E que perguntas é que eu vou fazer para perceber se é aquilo que eu quero? Tu conseguiste perceber isso nessa tomada de decisão que falaste há pouco? Ou seja, há aqui um objetivo que eu tinha, mas este é o custo, eu não estou disposta, e agora? A que é que eu estou disposta e como é que eu garanto que para onde eu for a seguir vai ter o que eu quero? Exatamente. Sabes que quando eu estava no Brasil, na Microsoft no Brasil,
Eu tive uma empresa que tinha um passarinho azul e que agora é um quadrado de preto com um X Ok. atrás de mim para me recrutar. E eles, eu estava super contente na Microsoft, mas eles mandavam uma mensagem, ai, começou no LinkedIn, não sei o quê, queremos muito falar com a Rita. Eu disse, olha, eu não estou interessada, mas podemos falar. Costuma-se dizer sempre, nunca fecho a porta. Fecha sempre uma relita aberta. Eu não estou interessada, mas podemos falar. Então eles passavam tipo uma hora a falar, a vender uma empresa, não sei o quê, não sei o que mais, e eu no fim dizia sempre, olha, muito obrigada, mas eu não estou interessada. Fim da reunião, parabéns, passou à fase seguinte. Eu, Ah, mas qual fase seguinte? Eu só disse que não estava interessada. Reunião seguinte, a mesma coisa, uma hora a vender a minha empresa. Eu no fim dizia, olha, atenção, muito obrigada, eu agradeço, mas eu efetivamente estou muito bem aqui onde estou, eu não estou interessada. ok. Parabéns, passou à fase seguinte. Eu, mas esta gente está toda maluca. Gostei, variante. Bem, a última entrevista, isto foram tipo 5 ou 6 passos. A última foi, pagamos-te uma viagem para ir a São Francisco à entrevista final. E eu, opá, isto agora vai parecer muito interesseiro, mas pronto, eu queria comprar um carrinho de bebê de corrida, que a minha filha tinha nascido há pouco tempo e não havia à venda no Brasil e havia nos Estados Unidos. Claro, eu disse: epá, eu vou a São Francisco, compro o carrinho de bebê, mando entregar Oh, no hotel, apanho, vou lá ouvir o que eles têm a dizer, vai que é bom, apanho o carrinho e volto para o Brasil, está tudo bem. Então lá fui eu para São Francisco ouvir os senhores. E a proposta, apresentaram-me uma proposta para ir para lá, a proposta era mesmo muito boa. Foi antes deles terem ido public, portanto eu tinha ficado e tinha feito muito dinheiro. Se tivesse ficado com as ações e as tivesse vendido antes do senhor que faz foguetões ter destruído aquilo em boa. mim, mas não fui. Porquê? Eu só fiz uma pergunta. A única Hum, pergunta que eu fiz foi: quantos anos é que eu tenho que fazer esta função? Estava-me a candidatar para ser CFO da empresa no Brasil. Quantos anos é que eu tenho que fazer esta função até poder evoluir para outra, até poder sair do Brasil e ir para outro país? Porque o Brasil não era o meu país, não é? Eu estava lá de passagem a ganhar competências no meu rumo a CFO de Portugal e, portanto, eu não queria ficar lá para sempre. Portanto, a minha pergunta é: quanto tempo é que eu tenho que fazer esta função até poder partir para outra, para outro país e continuar a desenvolver as minhas competências e um dia poder voltar a Portugal? E a resposta deles foi, quer dizer, carreiras internacionais, não, nós, quer dizer, vamos contratar esta pessoa para estar a fazer 10, 15, 20 anos esta função e depois, quer dizer, não sei, podemos pensar de alguma forma da Rita talvez ter uma exposição internacional, mas Nossa, esse não é o grande objetivo e não é assim que nós gerimos as equipas aqui na empresa. Desculpem, a minha filha estava aqui a pedir uma coisa. Eu vir a acontecer. já estava. Uh, e não é Ok. assim que gerimos as equipas. E eu olhei para eles, eu, como assim? Vou fazer a mesma função 10, 15, 20 anos? Mas vou ter que ficar no Brasil para sempre? Espera aí, isto não está alinhado com os meus objetivos de carreira. Eles até me podem ir pagar muito mais dinheiro. Eu agora vou meter imenso dinheiro ao bolso. Vou fazer, se calhar até me podia ter reformado mais cedo. Mas, Mas mas não é isso. Não é isso que eu quero já. O que eu quero é continuar a desenvolver as competências porque eu tenho um sonho de voltar a Portugal com um cargo de CFO. E, exatamente. portanto, não, isto não está alinhado. E naquele momento custou muito, mas Imagina. olha, as I said before, eu não estou interessada. Muito bom. Aplicaste ali a tua técnica, não é? Do Rona mesmo. Portanto, faz sentido. Mas é duro recusar alguma coisa que, em parte, tem algo que nós queremos muito, não é? Mas nós sabemos, e às vezes é quase como uma intuição, não é? E cá dentro, pá, não, não é isto. Pronto. E temos que assumir também essa responsabilidade, não é? Como tu dizias, e bem. E sabes que na Microsoft há um survey anual, ele chamava-se MS Poll, depois nos últimos anos mudaram o nome, eu agora já não lembro como é que se chama, mas há um survey anual, um questionário anual na Microsoft, com muitas perguntas para medir a satisfação dos colaboradores com a empresa. Uhum. E há uma pergunta que eles fazem, e ao longo dos 8 anos que eu estive na empresa, todos os anos a pergunta lá estava, havia outras que foram mudando, mas aquela esteve sempre. E a pergunta era: se te pagassem um salário igual a fazer a mesma função, tudo igual, só mudava a empresa, tu sairias ou não da Microsoft? E eu, durante 18 anos, disse não, não sairia.
Porquê? Porque muitas vezes não é só sobre o salário, não é sobre a função que tu estás a fazer, é sobre a cultura da empresa, é sobre o quanto a empresa está a apostar em ti, é sobre o quanto a empresa é também parte interessada no teu sucesso, porque eles sabem que o teu sucesso vai ser o sucesso deles Sem também. dúvida. E Isso mesmo. portanto, eu encontrei isso na Microsoft e por isso é que eu digo que é a melhor empresa para trabalhar, e não encontrei noutras até ver. Também trabalhei em duas na minha vida, deve haver outras com certeza, mas eu não encontrei e não recebi nenhuma proposta para ir Já para todas limparam o aí. resto tudo. O resto é tudo lixo. Venham para aqui. Não, não, É verdade, sim. deve Percebo o que haver estás a outras dizer. empresas também igualmente boas, mas esse era o grande motivo que me fazia ficar na Microsoft e não me fazia sair. Excelente, excelente. É bonito, sabes? É mesmo bonito ver a tua entrega e a tua valorização. E é uma lufada de ar fresco ver alguém que valoriza esse lado, porque, mais uma vez, infelizmente ainda não temos essa visão, não é? De que, pá, o outro lado da empresa também está a investir em nós. E se calhar mais ainda, não é? Porque o risco para uma empresa de contratar alguém é altíssimo. Exige um processo de recrutamento gigante, pessoas, tempo, dinheiro, salários. Se contratam a pessoa errada, ui, é um problema. Portanto, a empresa sofre muito mais do que o lado do colaborador, que, opá, olha, estou aqui, não gostei, vou para outro. Então, valorizar e ter essa fidelidade ali para com a empresa, acho que é É crítico. voltar novamente ao namorado, não é? Eu acho que É verdade, vai ser. a relação com a empresa é também, não é uma relação amorosa, mas é uma relação também que tu tens, porque há sempre de novo, há sempre o deve e o haver. Claro. Tu tens que Claro. entregar para receber. Isso E se mesmo. tu achas que estás a entregar demasiado e a empresa não te está a retribuir na mesma moeda, estava aí alguém a fazer a pergunta como é que nós podemos gerir as nossas insatisfações ou aspirações. Primeiro tem que haver um diálogo aberto. É a primeira coisa. Se não há espaço para diálogo, não estamos na empresa É mau certa. sinal. É mau sinal. Se não há espaço para diálogo, é mau sinal, então é melhor sair e ir para outra. Mas tem que haver este diálogo para, costuma-se dizer que a falar é que a gente se entende, para a entidade personal, a entidade patronal perceber porque é que nós estamos insatisfeitos, o que é que nós gostaríamos de ver, quais são as nossas aspirações e o que é que nós achamos que poderia ser melhorado. Eu tenho um capítulo no livro só sobre feedback. Em Portugal, o feedback, não é? Sempre que nós dizemos que temos feedback, vai ficar logo tudo, Cagou, pois nem quero ouvir, até tenho medo. Está exatamente, sempre começamos tudo bem. logo. Não, começa-se logo a reatir, mas nesse dia doía-me o dedo mindinho do pé esquerdo e por isso é que eu não estava bem. Não é? Logo entramos em modo defensivo, entramos em modo de justificação. É muito importante nós ouvirmos o que é que as pessoas têm a dizer de um lado e do outro, não é? Enquanto managers, ouvirmos o que é que as pessoas que trabalham na nossa equipa nos têm a dizer e que nós podemos de alguma maneira ajudar, e ao contrário, também darmos feedback, dar feedback. É muito duro, é quase tão duro dar feedback construtivo como receber feedback construtivo, mas ele tem que existir para as coisas melhorarem de um lado e do outro. É verdade, é verdade. Ok. Olha, nós começamos aqui esta parte da conversa por falar nas coisas que tu achavas que iam acontecer, mas que foram piores. Hum. E agora vamos à parte boa, um bocadinho, que é aquilo que tu imaginavas, mas que foi muito melhor do que algum dia tu imaginaste. Ah, muito pior do que eu imaginei. Muito As melhor. ações da Microsoft valorizaram muito mais do que eu esperava. Não estavas à espera. É possível, é possível. Às vezes não estamos Não, a eu estava à contar que espera que as empresas valorizassem. são Portanto, muito o meu boas. plano era reformar-me aos 50 e reformei-me aos 44. Pronto. É melhor. Foi Houve melhor. aqui 6 anos de valorização que eu não estava à espera, portanto, o meu forecast foi péssimo, péssimo. Erraste. Errei o meu Excelente. forecast redondamente. Valorizou mais do que eu estava à espera. Não só as ações da Microsoft, mas o mercado imobiliário também e outras ações que comprei. E outros investimentos que fiz valorizaram mais do que eu estava à espera, o que é positivo. Um, Outras coisas que tenham corrido bem. Costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho. Não é? E as coisas para correrem bem, eu investi muitas horas do meu tempo para que elas corressem bem. Ah, Investir tempo em pensar quais são as competências que fazem sentido ir desenvolver, onde é que eu as vou desenvolver,
como é que eu as vou desenvolver, se é com um mentor, se é fazer shadowing de alguém, não é? Ou seja, estar junto de alguém a ver a pessoa a fazer, se é fazer um curso novo, se é ir a uma ação de formação. Eu investi muitas horas do meu dia a fazer todo este plano de desenvolvimento de competências e de carreira para conseguir chegar até aqui. É lógico que quando tu fazes um plano com metas, com deadlines, com passos, tu queres crer que ele vai funcionar, Sim. não é? Senão não o estavas a Há fazer. esperança, claro. Senão não trabalhavas arduamente para ele. Mas há sempre uma probabilidade de ele não correr bem, não é? A minha primeira parte do meu plano não correu nada bem, não. Eu tive que sair de Deloitte porque afinal não era nada daquilo. As pessoas também se calhar pensam que cada vez que eu mudei de função consegui um sim à primeira, não? Quando eu saí do Brasil, embora tenha tido a proposta do Twitter, eu candidatei-me a funções dentro da Microsoft e eu acho que só conseguia, não sei se foi a quarta, se foi a quinta posição à qual eu me candidatei. Não é? Quer dizer, lá fora fazia uma oferta, se eu dentro da Microsoft tentava mudar e só conseguia a quarta vez. Portanto, as coisas não acontecem sempre à primeira. É lógico que a história depois contada é mais fácil resumida e é como aquelas imagens do iceberg, não é? As pessoas veem o picozinho que está fora d'água com o sucesso, mas não se vê tudo o que está cá por baixo que tivemos que fazer para lá chegar. Portanto, eu acho que é isso, é o facto de eu ter concretizado o meu plano, o facto de ter concretizado o meu plano antes do que era estimado. Okay. E ter conseguido uma família tão fantástica como a minha, que eu acho. Eles vão ouvir isto. Eles nunca ouvem as minhas coisas. Opa, é isto, os nossos não valorizam nada. Olha, eu tinha por acaso aqui essa como uma das perguntas, porque normalmente quando tu chegaste aqui a um ponto de fama, entre aspas, em que a malta vê, ok, a Rita começou assim e a Rita acabou assim, mas ninguém consegue ver o que está ali no meio, esse iceberg, não é? Custou. Horrores. Horrores. Sabes que eu costumava dizer, sempre que eu fazia descrições de funções e tal, tipo coisas que eu quero fazer e concretizar, objetivos para o ano, não é? A minha última frase era sempre and have fun while doing it. Gosto. Divertir-me ao longo do processo. É lógico que há muitos momentos em que tu te divertes, não é? E consegues tempo para usufruir da equipa e estar e celebrar e, e tudo mais, mas também há momentos muito, muito difíceis, não é? Aquelas horas todas em épocas de budget ou em épocas de forecast que passamos, às vezes as noitadas que tínhamos que fazer, às vezes eu chegava a ir à cama em épocas mais duras, mudar 6 vezes de cidade e de país para desenvolver as competências, para ir atrás de um sonho, é duro, não é? É preciso ter estômago, teres ambição, teres uma família que te suporta, uma família que te ajuda e acredita também em ti. E do outro lado, depois também há um peso muito grande sobre nós, que é o peso de sermos bem-sucedidos, não é? De fazer justificar todas estas escolhas e tudo isto que toda a gente investe em ti, não é? É os teus pais, fazer os teus pais orgulhosos daquilo que tu conquistaste, é a tua filha ter orgulho do que a mãe faz e conseguir dizer, não, a minha mãe é a diretora financeira ou a minha mãe é aquilo. Custa muito, mas there's no free lunches, não é? Se fosse fácil, todos fazíamos. É isso mesmo, é isso mesmo. E nessa jornada que eu acredito que também és humana, como todos nós, e eu gosto muito de focar na parte do que custa, e que realmente dói, e há momentos literalmente de merda no meio disto tudo em que nós pensamos, fogo, vale a pena, meu? Será que. E vem tudo ao de cima, não é? Será que sou boa o suficiente? Será que consigo? Será que mereço? E o síndrome do impostor? Sim, sim, chova ele, não é? Chova ele, venha a nós. Tu também sentes isso, não é? Ou seja,
Todos os Acho que é dias. importante todos os dias. Queres explorar todos os dias? Ainda sentes isso? Sim. Sim, porque todos os dias eu estou um bocadinho fora da minha zona de conforto. Por exemplo, Bom, hoje ligaram-me para ir a uma conferência amanhã, um bocadinho em cima da hora, sobre longevidade. ok. O que é que eu sei sobre longevidade? Mas porquê é que me convidaram a mim? Tipo, o que é que eu sei sobre longevidade? E dá-te aquele pânico de. Depois começas a ver a lista de convidados e é tipo o enfermeiro, o mestre não sei quê, o doutorado em não sei que mais, o presidente da associação do não sei quê, não sei que mais, Pensas, e tu. Ah, e eu? então, Urarará, urarará, e eu vou lá fazer o quê? muito bem, Mesmo muito tipo. E aplicaste aí um dos princípios básicos, que é primeiro eu digo que sim, depois eu vou aprender. E Sim. vamos ver. E vou lá e dou o meu melhor e está É assim, feito. o meu pensamento é, se me convidaram é porque viram em mim a capacidade e sei lá, a capacidade ou a inteligência, ou sei lá, viram em mim algo que acreditam que eu sou capaz. Portanto, se eles viram, sou eu que não estou a ver. E se eu não estou a ver, então eu vou tratar de ver. Ok? Então o que é que eu faço sempre? Preparo-me. E preparo-me sempre muito. Uh, eu gosto, mas eu acho que isto é um problema feminino. Eu acho que nós mulheres gostamos muito do over-prepare. E portanto, eu já fiz ChatGPTs, Copilot, Search, já li 300 mil coisas hoje durante a tarde sobre longevidade para poder amanhã ter um discurso que eu acho minimamente bom e Coerentes, não é? consistente e Bom, coerente, na conferência não passar por mas que é esta telinha que foi convidada. excelente, espetacular, espetacular. E muitas vezes o que acontece é que tu tens este síndrome do impostor, não é? Sentes que não tem caixas ali, que sabes muito menos, que és muito menos, e depois quando ouves as outras pessoas a falar e pensas, peraí, não, afinal, Não, eu sei qualquer coisa. exato, não, eu também sei isso, não, eu já tenho uma opinião sobre isso, eu li sobre e sei que, e na minha vida, né? E portanto consegues sempre contribuir, mas para mim o segredo é eu preparar-me para não ficar nervosa, para me sentir mais confiante, para conseguir encarar a situação. E eu acho que o síndrome do impostor, embora seja uma coisa muitas pessoas pensam que é má, eu acho que é boa porque nos faz estar, não nos deixa encostar à sombra da bananeira ou da Sem cama do dúvida. coqueiro, ou sei lá do que é, Yeah. deixa-nos um bocadinho em alerta para que a preparação esteja lá e estejamos à altura. É isso, é isso. Dá-nos aquele alerta, não é? Eu costumo dizer, quando o sentires, olha, dá-lhe um abraço, uma palmadinha nas costas, obrigada por estares aí, eu sei que isto é novo, mas nós conseguimos, bora lá. E Sim. sim, excelente. Mas sim, Rita, antes de passar aqui para a minha última pergunta, eu queria te colocar aqui uma pergunta. Tu já acabaste por partilhar alguns pontos, mas eu acho que isto é um ponto mesmo fulcral, que é, pá, tu traçaste um plano, esse plano foi sendo adaptado à medida que as coisas iam acontecendo, houve coisas muito duras, houve coisas que correram melhor do que o que tu tinhas planeado, mas há o fator externo das pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes também não compreendem aquilo que nós estamos a fazer, e nós somos humanos e temos uma tendência natural de querer amor, de querer ser aceitos, de querer que entendam as nossas escolhas, de querer que nos parabenizem pelas nossas escolhas. E principalmente no teu caso, que tiveste aqui, tu falas um bocadinho da parte da frugalidade e de, pá, se calhar eu não preciso disto, se calhar eu não vou. Tu sentiste que foi fácil, foi desafiante, as pessoas que te rodeavam, que estratégias é que usaste possivelmente para teres as pessoas certas à tua volta? Ou se de vez em quando também te deixaste ir, porque se calhar algo que tu não querias, mas os outros queriam. Portanto, como é que geriste esta, eu vou-lhe chamar peer pressure, como nós a conhecemos, não é? Da sociedade que temos à volta. olha, eu não sinto muito peer pressure. Não, Se calhar devia sentir mais. não sintas, deixa estar, assim, está ótimo. Não sinto. Mas por todas as decisões que eu tomo na minha vida são sempre muito ponderadas. Ok? Eu não tomo muitas decisões
nem muito radicais, nem muito rápidas, nem muito não pensadas. São sempre decisões precipitadas, são sempre decisões muito ponderadas, são sempre decisões muito analisadas, a não ser que não tenham consequências graves e sejam baratas. Tirando isso, todas as outras decisões são muito ponderadas e muito analisadas. Agora, há coisas que eu tenho a perfeita noção que fiz e decisões que eu tomei, coisas que eu comprei, que, olhando para trás, eu podia ter muito bem vivido sem elas, quer dizer. Mas na altura, e eu acho que isso é que é importante, na altura trouxeram-me um retorno muito grande. Que agora, olhando para trás, parece-me que pode não ter sido tão grande como o que eu achava na altura, como por exemplo comprar um descapotável em Miami. Quer dizer, mas quantas vezes é que eu ia viver em Miami? Quantas vezes é que eu ia poder estar lá, passear de um lado para o outro com um descapotável? Portanto, se eu fui viver em Miami, tinha que ter um descapotável, tinha que ter, quer dizer, agora olhando para trás, podia ter poupado dinheiro. Podia. Mas se calhar não ia ter sido tão feliz. Um dos momentos que eu mais guardo de felicidade, aqueles me moments, sabes? Não é aqueles momentos de família, não é aqueles momentos em que tu estás só tu, contigo mesmo, e que estás feliz, estás completa e bem. O meu me moment mais feliz em Miami era quando eu saía das minhas aulas de Zumba. Zumba que é uma dança latina, e eu sinto muita energia a dançar e gosto muito, eu identifico muito com a cultura latina. Eu acho que deve ter sido tipo platina numa vida Numa outra passada, vida. assim, outra vida, Percebo. se as pessoas acreditarem nisso. Mas pronto, eu identifico muito com a cultura latina. Portanto, sair de manhã, ir dançar zumba durante uma hora, queimar 800 calorias durante uma hora e depois regressar para casa pela Collins Avenue, de capota para baixo, com o vento, toda suada e feliz e vir ouvir música. Pá, é uma coisa muito brega, é verdade. Mas Mas é é tua e fazia-te é sentir aquele bem. me moment que tu pensas, epá, eu estou feliz, estou cansada, fartei-me de dançar, diverti-me imenso, agora estou aqui a passear numa estrada linda, sabes, pá, é muito básico, mas se te deixa feliz, eu acho que vale a pena fazê-lo. Agora olhando para trás foi um dinheiro mal gasto, sim, mas trouxe muita felicidade e isso valeu a pena. Excelente. Ah, mas não foi peer pressure, Foi foi. Rita Se calhar Pressure essa. foi Rita pressure. Se calhar foi ver os filmes, foi ver aquela, não é, aquela ideia de Sonho. Miami Beach com as palmeiras e com os descapotáveis cor-de-rosa, mas não era cor-de-rosa, era preto. Que tens na ideia que queres viver aqueles momentos, que queres ser feliz e queres viver aquilo, porque na vida, depois, quando formos embora, o que a gente leva são as memórias de, destes me moments e outros. Mas pronto, por exemplo, um peer pressure, esse sim, um peer pressure, e vivo ainda estando nos carros. Quando eu comprei o meu primeiro carro, eu comprei um Volkswagen Polo TDI. Na altura estava na moda o Volkswagen, era o Golf e o Polo. O Golf era demasiado caro, não dava, e portanto eu comprei um Polo novo, mas era TDI, porque era. Whatever. O carro foi extremamente caro, já não lembro quanto é que foi na altura, mas eu lembro que foi extremamente caro. Tive de ir um empréstimo a 4 anos, o qual eu paguei com todos os meses. Cinco. E olhando para trás, eu podia ter perfeitamente ficado com o Renault Clio que os meus pais, em segunda mão, com 20 anos, que os meus pais me deram, porque eles nunca me deram uma mota, disseram que eu nunca tinha direito a uma mota. E quando tirasse a carta que eles me davam o carro, e deram-me um carro com 20 e não sei quantos anos, um Renault Clio verde, gastava uma fortuna, não tinha dinheiro para a gasolina, era horrível. E podia ter ficado com o carro que os meus pais me deram, mas não, eu quis comprar um carro novo quando comecei a trabalhar. E isso sim, foi um péssimo investimento. Esse, então eu não tenho assim estas memórias de Pois, não havia não era a mesma paisagem, não havia aulas de zumba. não, esse foi Não mesmo dava. peer pressure, estava na moda e eu queria de alguma maneira mostrar que se calhar estava a ser bem sucedida, não é? E portanto tinha um carro novo, e que o meu trabalho tinha comprado um carro e foi uma estupidez, porque não o devia ter feito. Na altura era o maior investimento que eu tinha na minha vida, era o carro. E se o nosso maior investimento é o carro, estamos Red alert. mal. Red alert. Estamos muito, muito mal. Ah,
mas eu acho que muitas vezes também temos que fazer este tipo de erros para depois perceber que está É errado e isso para não mesmo. voltarmos a cometer esses erros. Fica, Esses erros. sim, pelo menos fica a lição, não é? Nós costumamos dizer que, bem, ou se ganha ou se aprende, portanto, nesse Ai, caso eu foi uma aprendi. aprendizagem. A longo prazo, aprendeste e aprendeste bem, não é? Posso Sim, dizer. sim, sim, sim. Rita, aqui a nossa última pergunta, da praxe, Hum, que é, sabendo aquilo que a Rita Pissarra sabe hoje, o que é que tu dirias à Rita no início da sua carreira profissional? vai que vai dar tudo certo. Adoro esta resposta, que é bem tranquila, vai correr tudo bem. Não vai correr tudo bem, não vai. Não vai correr tudo bem, vais fazer muita asneira, vais fazer coisas mal, vais fazer coisas bem, vais fazer coisas muito bem. Vão acontecer coisas muito boas, vão acontecer coisas muito más, vais ser muito feliz, vais ser muito infeliz, mas na média vai-te trazer a um sítio muito bom. Vais conhecer pessoas lindas pelo caminho, vais constituir uma família, vão-te acontecer coisas más, também vais perder outra parte da família, mas vai-te trazer a um sítio bom. Eu não ia querer que me mudar nada do passado para chegar aqui. Se calhar abraçava mais os meus pais, dizia-lhes quanto eles eram importantes na minha vida e tal, mas, claro, mas diria, não, vai ser diferente, vai ser muito diferente daquilo que tu estás a imaginar, mas vai correr tudo muito bem. Excelente, excelente. Espero que saibas que tens inspirado muita gente a abraçar mais os seus pais. Portanto, só por isso, Ai, que já bom. valeu a pena. Rita, muito obrigada por este bocadinho aqui connosco, por trazeres a tua história, os teus desafios, as tuas dores, as tuas vitórias, um bocadinho de abrir aqui a mente das pessoas, porque há muita aprendizagem que todos nós temos que fazer e conhecer pessoas que já tiveram uma experiência diferente, é uma parte enorme dessa aprendizagem de fazer o nosso caminho. Portanto, um obrigado enorme a ti por tirares o tempo da tua reforma para estar aqui connosco Hoje já devia hoje. estar a dormir, eu vou para a cama Pois às é. 9h30. Eu vou às 10, ainda estou mais ou menos bem. Obrigada, um beijinho enorme e a Obrigada todos. eu. Foi um prazer muito grande estar Boa. contigo. Foi excelente, olha, o tempo passou a voar. Eu acho que isso é outra métrica de se É bom perceber sinal. como é que corre bem, é quando o tempo passa a voar. Portanto, correu super, super bem. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada. E para vocês que estão desse lado, vemo-nos amanhã às 12h30 para mais uma live aqui para abrir. Porque a vida não pode esperar. Um beijinho. Tchau, Tchau, beijinhos, tchau. tchau, tchau.